Eu quero analisar nesse momento alguns particulares do poder da imagem em relação a nós seres humanos. O poder da imagem. De que imagem eu estou falando? Estou falando da imagem, seja de uma obra de arte, de uma escultura, de uma pintura, uma imagem de arquitetura, uma imagem de um ambiente, qualquer imagem. Nós vivemos imersos num mundo de imagem a todo instante. Nós mesmos somos uma imagem, certo? Então, a primeira coisa a ser considerada é que uma imagem, ela contém sempre dentro dela uma dinâmica. Então é como se a imagem fosse um envelope que contém dentro uma mensagem, uma informação de energia organizada, de energia dinâmica, operativa, que ela está ali guardada dentro daquela imagem. Então, esta organização interna de uma imagem, essa energia que está na imagem, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Mas ela jamais é neutra. Ou ela me move num sentido bom, ou ela me move, ainda que minimamente, num sentido ruim. A imagem não é neutra. Por isso o termo imagem, em mim age, a definição do latim. Então, ponto número 1. Uma imagem, independente se ela é positiva ou negativa, no seu real, ela pode mobilizar as minhas coisas internas que não são boas. Eu posso projetar numa imagem muitas coisas que eu tenho dentro, como frustrações, como experiências negativas, como traumas, como medo, que aquela imagem, que de per si não estaria mobilizando isso, ela mobiliza aquilo que eu já tenho. Portanto, quanto mais estruturado complexualmente for uma pessoa, é possível que tantas imagens, até positivas, desencadeiem coisas que fazem mal para a pessoa, certo? Então, neste caso, sou eu quem elabora uma nova obra, uma nova imagem, em base àquilo que aquela imagem me provoca, por projeções. O segundo aspecto é que uma imagem, uma obra de arte, qualquer imagem, sendo positiva, contendo uma dinâmica positiva dentro, aquele autor, aquele artista desenhou uma obra em felicidade, em alegria, em harmonia. Portanto, a obra tem a marca, tem o carimbo, tem a dinâmica de um ser positivo. Quando eu impacto essa obra, quando eu me relaciono com ela, ela toca a minha essência, ela toca a minha parte vital e ela me mobiliza em alegria, em euforia, em criatividade, em muitos aspectos positivos de modo vencedor. Portanto, a minha essência é acionada, ela é mobilizada por uma dinâmica de uma imagem, de uma força positiva que pode não ser absolutamente perceptível, mas ela toca e faz com que eu reaja positivamente. Neste caso, é a grande vantagem e a grande importância das imagens de obras de arte positiva, inclusive da música, ou da televisão, ou do filme, ou da arquitetura, ou de qualquer imagem. Por exemplo, o meu corpo já é uma imagem, e o modo como eu me visto, o modo como eu me cuido, pode ser uma imagem que ela me faz bem, me põe para cima, ou ela me deprime. E eu não tenho essa conta pronta na minha cabeça e na minha frente, certo? Então, e o terceiro aspecto da imagem, que é um aspecto perigoso, é que muitas imagens são continentes, contenedores de uma dinâmica negativa. Aquele artista estava frustrado, aquela pessoa era perversa, aquela arquitetura foi feita com raiva, aquela outra dimensão foi arrumada de um modo odioso. Então, o lugar, a imagem, o ambiente carrega uma dinâmica intrínseca dentro dele. E quando eu impacto aquela imagem, aquele ambiente, eu impacto a dinâmica interna que interage comigo. E nesse caso ela me faz sempre mal. Pode fazer mal de um modo abrupto. Tem pessoas que olham para uma obra e se sentem mal, se sentem em desconforto, se sentem triste. Ou ela faz mal depois, progressivamente, porque a energia que entra, ela fica incubada. Ela fica, na verdade, trabalhando. Então, a imagem negativa, a obra negativa, ela, quando eu interajo com ela, ela desorganiza o meu mundo, ela mobiliza a minha parte essencial de um modo negativo,
ela, na verdade, ela aciona mais do que qualquer outra obra a minha parte ruim que eu carrego dentro. Porque todos nós carregamos pedacinhos de história frustrante que estão guardadinhos lá dentro. Portanto, veja, para nós fecharmos o nosso vídeo, ter noções do que é a relação entre o ser humano e a imagem, do que é o poder das imagens, é uma coisa muito importante. Portanto, nós temos que ter muito cuidado de que imagem que nós nutrimos. Certo? Existe um sábio que colocou a seguinte asserção: me diga de que imagem que você se nutre, que eu te direi que fim você terás. Ele parafraseou um pouco uma frase bíblica, né? Então, é importante que nós possamos, na verdade, nos informar sobre isso e procurar ambientes, obras de arte, e música, imagens de um modo geral, que nós possamos senti-las com o nosso organismo, com nossas emoções de um modo sereno, de um modo tranquilo, de um modo vital. Porque o nosso orgânico, sobretudo o nosso viscerotônico, ele dá um sinal imediato se o que eu estou impactando aqui é algo positivo ou é algo negativo. Portanto, é uma escola aberta, um aprendizado infinito a nós termos em relação ao mundo da imagem. A imagem pode muito, mas depende da minha exposição a ela. Se eu me exponho, não me exponho e o que eu decido metabolizar. Valeu, gente, um grande abraço.